Primeiramente, cara, obrigado, cara. Você deve estar numa loucura. Cara, é um dia bem triste pra gente no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil, né? Sim. Um caos na cidade ontem, 35 ônibus queimados, muitos carros queimados. Pela primeira vez o trem da Supervia também foi queimado, foi atacado pelos milicianos. Eu vou chamar todo mundo de narcomilicianos, tá? Por quê? Me explica. Porque não tem mais diferença. Já tá o LGBTQIA mais dentro dos milicianos, assim. É o N. O Comando Vermelho se uniu a grupos de milícia. Eu já venho falando isso em vários podcasts. Falei isso para você há alguns anos. Sim. Não existe mais aquela milícia clássica formada por ex-policiais expulsos. Não. Esses milicianos hoje que estão sendo capturados, presos pela Polícia do Rio, são milicianos que não foram policiais. Alguns, inclusive, foram do Comando Vermelho, ou do Terceiro Comando, ou do ADA. Então, aquela milícia clássica, milícia de direita, traficantes de esquerda, Sim. milícia Bolsonaro, traficantes PSOL, não existe mais, pelo amor de Deus. É tudo a mesma coisa e eles vivem das mesmas atividades econômicas. Roubo, exploração de TV a cabo, exploração de bujão de gás, de cigarro e também exploração de transporte alternativo ilegal. É a mesma coisa. CV e milícia não tem mais diferença alguma. Mas eu quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. Beleza, qual que era a minha visão antigamente? Era o miliciano, era o cara que veio da polícia, aí ele se aposentou, Sim. Aí ele começa a cuidar do comércio ali pra ajudar a dona Neide, quando ele vê ele tem poder, quando ele vê comanda... O Tropa de Elite 2, Isso, acabou. O Tropa de Elite 2 é exatamente o que é a milícia. E aí você tá me falando que a milícia agora é muito parecido com o que acontece no tráfico. Então assim, da onde vem essa decisão? Qual que é esse vestibular que o cara olha e fala, milícia ou tráfico? Alguns milicianos venderam suas propriedades, seus territórios ao Comando Vermelho. Venderam, simplesmente venderam. Não teve guerra, não. Quanto você quer pelo meu território? Porque o que vale do Rio de Janeiro hoje é o território. Você tem o território, você instala a TV a cabo, você explora o transporte alternativo legal, você vende a carga roubada, você vende o cigarro contrabandeado. O que o bandido quer hoje é domínio territorial. E segundo a Universidade Federal Fluminense, não é o Pimentel, não é um achismo, segundo a UF, numa pesquisa que ela divulgou ano passado, 4.400.000 cariocas, fluminenses, né, que moram no estado, vivem hoje em áreas dominadas pelo Comando Vermelho ou por milícias. Quantos por cento? 4.400.000. Isso é quantos por cento? Olha, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 6.900.000, mas tá. eu tô incluindo o estado. Eu lembro que alguém falou isso, que era quase 90% da... Cara, ontem, 2.500.000 cariocas cariocas no caso, ficaram subjugados à milícia ontem. Ontem o Comando Vermelho, ontem as milícias do Rio de Janeiro, ou eu confundindo também, as milícias queimaram 35 ônibus, queimaram uma composição da Supervia, e essa região, a gente está em Copacabana nesse momento, Sim. Aqui não aconteceu nada, no centro do Rio não aconteceu nada, em Ipanema nada, Leblon nada, na Barra da Tijuca nada, mas a região de 35 bairros, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, essa região toda ontem no Rio de Janeiro foi imobilizada. A milícia queimou ônibus, queimou composições ferroviárias, queimou carros de passeio, numa ação de terrorismo mesmo, sabe? Isso já tinha acontecido no Rio de Janeiro? Eu diria que algumas vezes, mas não nessa dimensão. Foi a maior? Porque entrou milícia pela primeira vez, seria isso? Em 2012, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu alguns traficantes e prendeu familiares de traficantes. E o Comando Vermelho queimou 110 ônibus diluídos em 7 dias. Isso gerou a ocupação do Alemão, que foi transmitido ao vivo pela Rede Globo. Em 2001, Benedita da Silva era governadora do Rio de Janeiro, houve um motim em Bangu 1, a Polícia Militar, o BOP, realizou uma intervenção com muita energia, então também tivemos ônibus queimados no Rio de Janeiro em 2001, mas a Benedita da Silva foi à televisão acalmar a população. Eu lembro disso. Algo que o Cláudio Castro não fez ontem. Ele piorou a situação. Ontem foi um apagão no Rio de Janeiro. O governador do estado, ele simplesmente usou as redes sociais, que são poderosíssimas, para elogiar a ação da polícia. Não deu nenhum tipo de orientação a quem ia pegar ônibus, a quem ia pegar o filho na escola. A Prefeitura do Rio fez alguma coisa num canal de emergência da Prefeitura. Mas o governo do estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nada fizeram. Dezenas de milhares de pessoas ontem não foram para suas casas porque não tinha ônibus nenhum no Rio de Janeiro. As imagens estão aí no YouTube. E o medo de você pegar um ônibus e passar pela sufoco que os outros... E o pai que tinha que pegar o filho no colégio. Então ontem foi um dia pra gente, sabe, vergonhoso, pra gente não esquecer na história do Rio de Janeiro. E é um dia pro carioca perceber como nossos governantes são fracos
muito De omissos, novo, né? E muito omissos, né? A Benedita, em 2001, ela deu informação errada. Ela pediu que as pessoas fossem para as ruas e usassem os ônibus. E uma mulher, inclusive, morreu queimada dentro de um ônibus, porque ela seguiu a orientação da governadora. Mas ontem, o governador não deu orientação nenhuma. Ontem foi um apagão no Rio de Janeiro. O governador só foi falar à noite, né? De noite ele foi falar do traficante Abelha, que é um dos, passou a ser inimigo público número 1, mas ele esqueceu de dizer que o Abelha fugiu da cadeia na gestão dele. O Abelha saiu da cadeia, apertou a mão do secretário de Assuntos Penitenciários, né? Se despediu, Rafael Montenegro, que foi preso depois, né? Secretário esse que o Cláudio Castro indicou, que fragilizou. Então é tudo muito confuso. Eu quero entender o seguinte, só para